Bom, a constelação familiar, ela é uma forma de você conseguir mudanças significativas num tempo relativamente curto. Por que que isso é possível? Porque o foco da constelação é no momento presente e nas emoções, pelo menos é dessa forma que eu vejo. E quando a gente está no momento presente, quando o foco é mudar uma relação, isso torna a mudança, vamos dizer, efetiva, significativa, porque quando você muda a relação, mudou tudo. Tem uma, na PNL, na programação neurolinguística, existe os níveis neurológicos. Os níveis neurológicos, eles representam níveis de pensamento, níveis lógicos, níveis de pensamento lógico. Esses são os níveis neurológicos. E o nível o mais básico é o do ambiente, ou seja, é o que. Normalmente a gente enfoca no que de um problema. A gente pensa que para resolver um problema eu preciso saber o que. Ou o porquê do problema, às vezes também o porquê. Só que muitas vezes buscar o porquê do problema representa descobrir apenas um pedaço do problema. Daqui a pouco eu exemplifico isso. Vou exemplificar agora. Quer ver um exemplo? Quando se tem uma dificuldade. Então, considerando que aqui é a cliente que tem uma dificuldade. Daí, ela busca o motivo, o porquê ela tem a dificuldade. Exemplo, baixa autoestima, que foi o tema da última live. Então, essa pessoa aqui tem baixa autoestima. Daí ela quer buscar o porquê. Ela vai fazer a constelação para saber o porquê ela tem baixa autoestima. O que eu estou exemplificando é assim: se essa pessoa aqui tem baixa autoestima, e aí ela faz uma constelação, daí ela vê que a mãe tinha baixa autoestima. E aí, então descobri o porquê. Eu tenho a baixa autoestima porque minha mãe tinha. Só que muitas vezes não começou aqui. Também tem a ver com quem veio antes. E com quem veio antes. E assim por diante. O que eu quero trazer com isso é, às vezes, um problema, identificar uma causa do problema é apenas identificar uma causa do problema, a causa mais aparente. Só que quando você trabalha na causa mais aparente, você não está resolvendo a causa. Então, numa Bom, sessão de constelação, o que a gente faz é. Eu, em especial, tenho um caminho, que é olhar para as emoções, olhar para como o cliente lida com a dificuldade. No geral, essa é a minha experiência com a constelação. Na verdade, é um olhar meu que tem a ver com, no geral, a maioria dos problemas, dificuldades de relacionamento, vão ter relação ou com a tristeza ou com o medo. Normalmente, quando eu pergunto como você se sente em relação à questão, no geral, vem tristeza, raiva e medo, porque são emoções básicas, todo mundo tem. E é a dificuldade com as emoções básicas que trazem problema. Só o fato de levar a aceitação, ou seja, só o fato de olhar para as emoções básicas com aceitação, já torna mais fácil lidar com qualquer situação. Então, o começo da sessão de constelação, na forma que eu tenho atendido, eu começo por olhar para as emoções. Depois que mudou a relação com a tristeza e com medo, se precisar com medo também, ou com a raiva, ou seja, quando se aceita a tristeza, se aceita mais a si mesmo. Às vezes a mágoa diminui ou passa pelo simples fato de olhar e acolher a tristeza, entender que a tristeza é uma parte legítima e que precisa de acolhimento. Depois desse momento, se ainda o tema está presente, não está resolvido, a gente olha para a relação com os pais e percebe como está o que vem dos pais, como os pais estão com os próprios pais. E depois, se ainda não resolveu o tema e tem tempo na sessão, ainda olhe para a relação com toda a família. Às vezes, uma questão, uma dificuldade pode estar relacionada com um vínculo da família. Por exemplo, no passado houve escassez, as pessoas tiveram mais dificuldade. Então, às vezes, o pensamento de escassez pode estar presente na família. Quando se olha para essa questão da escassez e devolve para a família, e tem uma frase em especial que eu utilizo, que é uma frase que reconhece que quando você escolhe seguir o seu próprio caminho, você não está rompendo com a família. Na verdade, você está construindo a partir do que eles fizeram, completando o que eles não puderam.
é como se esse olhar traz libertação. Então, basicamente, o caminho que eu sigo é olhar para as emoções, ou seja, olhar para si mesmo, olhar para a relação com os pais, e os pais com os pais deles, e, por último, um olhar para a família. No geral, quando chega nesse ponto, já está quase terminado, quase resolvido.